Estamos aqui para mais um Papo de Mãe. E hoje eu queria chamar a atenção para vocês porque nós estamos de janela aberta olhando para longe de nós. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos abrir os nossos olhos espirituais para um assunto que é muito legal: jejum. É comum a gente falar em vários tipos de jejum, mas o nosso aqui é jejum de combate. E é isso que nós vamos trabalhar com vocês. Queria te chamar a atenção para a palavra de Marcos 9, versículo 28. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-los? E eles respondeu: essa espécie não sai de modo algum, a não ser pela oração. Que contexto é esse, desse papo de Jesus com os discípulos? Se a gente olhar no versículo 14, vai ter a expulsão do demônio de um menino epilético. Um pai que vai até Jesus e pede a cura para esse filho que dava a maior mão de obra nesse mundo. E ele vai contar para Jesus: olha, já pedi a seus discípulos, eles rezaram, mas não conseguiram resolver o problema do meu filho. E Jesus vai explicar por quê. E isso é um convite para nós, para o combate. Quando vamos combater, nós combatemos com oração e jejum. E a pergunta, primeiro o que é jejum na Bíblia? A gente precisa entender isso. Então, o jejum da Bíblia, ele não é simplesmente deixar de comer. É você entrar numa batalha. E no livro da penitência, olha que hoje eu estou munida aqui, né? No livro da penitência vem dizer que a prática do jejum, pessoal ou coletivo, tem que nos levar à oração, para que no diálogo com Deus possamos ouvir o que Ele quer dizer para nós. Então, quando eu falo, não é teológico, jejum é uma forma da gente limpar o cano que nós somos para facilitar a nossa oração. De modo prático, né, Cris? Dentro desse modo prático, o que é deserto? O deserto, ele compõe jejum, ou eu posso ir para o deserto e não ter jejum? As duas coisas, né, tia? Porque quantas pessoas que passam por tribulação, deserto, provação e de diversas formas, doença, né, enfermidades e problemas com o filho, e uma infinidade de desertos. E aí, as formas de você lidar com esse deserto. Por exemplo, às vezes numa extrema dificuldade, eu posso, numa forma de jejum, ofertar esse sofrimento. Isso é um jejum. Aí eu ofereço essa dor que eu estou passando. Uma outra forma de jejum é eu fazer um silêncio com essa dor que eu estou vivendo, também é um jejum, né? Então, assim, eu tenho que estar orante, em oração, eu tenho que oferecer isso, né? Oferecer para Deus, entregar essa dor, né? É uma forma de eu fazer um jejum e é isso, né? E aí, então, é oração, silêncio, e também uma outra forma é a caridade. É a gente fazer para o próximo. Um exemplo, né, Cris? Por exemplo, eu deixo de comer alguma coisa ou deixo de gastar e ofertar esse dinheiro para que alguém possa receber alguma coisa, doar em fraldas, tudo isso é sofrimento. Mas eu queria voltar a minha pergunta um pouquinho. Tem vários tipos. Tem o deserto solitário e o deserto com Deus. No deserto solitário, eu sofro e saio amarga do deserto, não é isso? Jesus foi para o deserto e jejuou e orou. E ele saiu forte para combater. Tanto que quando ele sai, a primeira coisa que acontece é o demônio vir tentá-lo, conter, com poder e com ser. E Jesus faz o quê? Responde com a palavra. Por quê? Porque no deserto ele pôde conversar com o Pai. Então faz diferença. Então quando você fala na prática, é importante falar para as mães isso. Olha, você escolhe. Você pode sair amarga ou pode sair
forte. É isso? Com certeza, com Deus. Muitas vezes a gente faz jejum e não vê resultado. Por que que às vezes dizemos que jejum não faz o efeito espiritual, que é importante? Porque a gente não leva a sério o que é realmente o jejum. Você falou que jejum é uma intimidade com Deus, uma conversa com Deus. É você querer trocar, mudar os seus hábitos. Então não adianta eu oferecer o jejum de uma troca de um chocolate, se for só pela troca do chocolate, se for um bem para mim, só para bem pessoal. Eu quero emagrecer uns quilinhos, eu quero parar de comprar um pouco, eu quero guardar um dinheiro para mim, e não é o objetivo maior de fazer o jejum. Que quando você quer fazer é um sacrifício para você, para mudar, fazer uma mudança de hábito, e aquilo vai você adentrando na sua vida espiritual. Então, isso é importante porque o jejum, ele é uma prática espiritual no caminho da santidade. Como a oração é uma prática, como a caridade é uma prática, o jejum é uma das práticas que no cristianismo nós usamos para andar na presença de Deus. Então, por exemplo, na hora que a gente estava batendo papo aqui, você deu o exemplo de quem compra e faz o quê? Então, as pessoas chegam e falam assim, eu vou ficar um mês sem comprar, né? Principalmente quaresma, uns 40 dias da quaresma, é um mês sem comprar, um mês sem comer chocolate. Quando acaba aquilo ali, compra igual uma louca, come tanto de chocolate, já fala assim, dia 30 eu já comprei um tanto de barra e deixei ali, ou fala assim, fulano me dá, porque se eu ganhar, eu não estou fazendo, não estou quebrando meu jejum. E a verdade é que a gente tem que mudar o nosso comportamento, né, tia? E é verdade. E eu tô olhando a Aline falando, e eu tô olhando para dentro de mim e olhando os jejuns que eu já fiz na vida, né? Então, o jejum, por exemplo, de não falar, só surtiu efeito quando eu entendi que falar era fazer mal ao outro, soltar a minha raiva em cima do outro. Então, o jejum para mim foi disciplinar o meu corpo, disciplinar a minha língua. E disciplinar por quê? Porque eu quero andar na presença de Deus. Você vê o quanto você fala, né, tia? Porque nesse jejum de silêncio, assim, de você não falar mal dos outros, você vê o quanto você fala, o quanto você critica, o quanto você, em vez de você ajudar, você afunda mais a pessoa. Então é para isso que eu acho também que serve o jejum. O jejum também, tia, você faz a gente dominar as nossas paixões, né? A gente vencer as nossas desordens diárias, né? E a gente ter controle das nossas atitudes, né? Então, quando a gente fala, né, Camila, fala, vamos fazer jejum para participar de uma cirurgia. É um jejum médico que vai limpar o seu organismo para na hora você não vomitar, você não aspirar. Assim, tem vários motivos. E quando eu faço essa comparação, que eu olho para dentro de mim, assim, eu falo, gente, quantas vezes a gente aspira a própria fala da gente? Quantas vezes você aspira a comida que você come demais? Agora, essa desordem, ela tem um objetivo, porque eu posso ir para o psicólogo e acertar uma desordem, mas o jejum, o propósito, mãe, guarda isso, o importante do jejum é o propósito, não é isso, Camila? Eu acho que é isso, eu acho que a principal palavra, só para a gente resumir aí, né, em pouca coisa, eu acho que é o propósito espiritual, e o jejum é a gente tirar o lixo, né, de dentro da gente. A gente tirar o lixo, porque muitas vezes o lixo da nossa vida que nos impede de combater o inimigo é a distração, igual aí em Marcos, onde dizia, né, este tipo de problema, como diz, esta espécie, mas muitas vezes a espécie está dentro da gente. Então, para a gente combater qualquer espécie fora, a gente precisa combater a nossa concupiscência, a nossa gula, a nossa vaidade, a nossa impetuosidade. Porque se nós estivermos com todo esse lixo dentro da gente, a gente não consegue verdadeiramente nos abandonar no braço do Pai. Então, eu acho que essa limpeza vem da gente ter a humildade humana de dizer, Senhor, eu não consigo. Então, eu começo me libertando de todo aquele lixo, desse lixo que me cerca através do jejum, para que dessa forma eu consiga ter a humildade de me abandonar nos braços do Pai e ter uma oração sincera, uma oração de verdade.
Então eu acho que ele não vem como forma, a gente não está oferecendo sacrifício ao Pai. A gente está tentando tirar um pouco do nosso lixo, ser menos humanamente medíocre, para poder alcançar as graças de Deus. Verdade. E olha que legal. Uma forma de preparar-se é com o sacramento da confissão, porque o sacramento da confissão limpa o coração, tira o lixo. Não é verdade? E muitas vezes as pessoas não entendem o jejum. E eu queria testemunhar alguma coisa aqui, porque quando a gente estava colocando esse programa, né? Porque a gente conversa entre a gente para vir falar para vocês. Nós começamos muito assim: será que jejum tem valor? Será que jejum não tem valor? E eu também tinha essa dúvida. E tinha uma coisa que eu queria alcançar muito, uma batalha que eu vivia com uma determinada pessoa, que ela estava sempre agressiva, sempre em posição de briga, e eu fiz um jejum. E olha que eu já estava rezando há muito tempo por essa intenção. E veio a paz do coração. E aí eu volto a essa frase de Jesus: essa espécie não sai de modo algum, a não ser pelo o jejum e a oração. E jejum e oração estão juntos? Claro. E eu acho interessante que esse testemunho seu eu conheço, mas você mesmo já me falou uma vez, eu estou linkando as coisas agora, que nesse período que você fez jejum e oração por essa pessoa, você também foi um momento onde você desenvolveu sua docilidade. Você estava muito mais apta a devolver com docilidade aquilo que estava te ofendendo. Porque o meu jejum foi silêncio. E quando eu silenciei, eu escutei melhor o que Deus queria falar para resolver aquela situação. Então eu acho que isso é importante, né? E uma outra coisa que a gente fala no movimento, a gente sempre começa pela palavra, porque vocês viram como a palavra é importante. Então, nesse momento da oração, eu queria ser esse pai dessa criança epilética, onde ele diz: logo que a multidão viu Jesus, todos ficaram surpresos e corriam para saudá-lo. Eu queria convidar mesmo Jesus para o Senhor vir fazer parte desse momento nosso. Quantas mães estão do outro lado nos ouvindo e tendo um problema para resolver? Queria que o Senhor fosse até o coração dessas mães, como o Senhor veio no nosso, e dizer mesmo que tem coisas que só o jejum. E eu te pergunto, o que o Senhor quer de jejum da minha vida? O que o Senhor gostaria que eu tirasse da minha vida? E quero dizer: Mestre, eu trouxe a Ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Senhor, tira todos os espíritos ruins dos nossos filhos. O espírito de mudez, o espírito de surdez, de alienação. Quantas coisas, Senhor, nós precisamos. E como mãe também, nós queremos matar dentro de nós todos os espíritos do mal. E eu quero te pedir mesmo, venha em nosso auxílio. E como esse pai, também nós queremos dizer que muitas vezes nós e os nossos amigos rezamos e não conseguimos. E o Senhor nos respondeu: ó geração sem fé. Senhor, nós queremos te pedir a fé. Aumenta a nossa fé. E com essa fé aumentada, dai-nos a graça de cumprir o jejum que o Senhor pediu no meu coração. Amém? Amém. E eu quero te lembrar uma coisa: ninguém é obrigado a fazer promessa de jejum para Deus, porque Deus não precisa do nosso jejum. Mas se você prometeu, cumpra. Porque uma vez eu estava fazendo um jejum de doce e cheguei num lugar que tinha muita doce, eu quis trocar. E um bispo respondeu para mim assim: Deus te obrigou a fazer? Não, foi espontâneo. Se você fez, cumpra. Até a próxima. Até mais. Até mais.